Dezembro de 1945. Voo 19. 5 aviões de treinamento Avenger sumiram no ar, sem deixar vestígios, em plena luz do dia, sobre águas relativamente calmas. O fato que a Marinha dos Estados Unidos escondeu por décadas é este: o avião de resgate, o Martin PBM Mariner, que foi enviado para encontrá-los, também evaporou. E a última coisa que a torre de controle ouviu do líder do voo 19 não foi sobre magnetismo, mas sobre um código de interferência militar que nunca deveria ter sido acionado. E por que isso importa para você, sentado aí no seu sofá? Porque a verdade sobre a tal ilha onde bússolas enlouquecem não está no céu, esperando por ETs ou portais dimensionais. Ela está no fundo do mar, envolve segredos geopolíticos e crimes de alto nível que seu governo, ou o governo de qualquer potência, nunca, jamais te contaria. Eu sei que você já ouviu a lenda: o Triângulo das Bermudas. Uma área que conecta Miami, Porto Rico e as Bermudas, onde a física parece tirar férias e aviões simplesmente decidem virar submarinos sem aviso prévio. Mas vamos ser sinceros: quem é que acredita em lendas em pleno 2024? Chega de papo furado sobre cristais de Atlântida e campos de energia. Vamos ao que interessa. Essa área é, estatisticamente, um pesadelo. Mais de 50 navios e 20 aeronaves sumiram por lá desde o século XIX. Muitos deles sem nem sequer emitir um socorro. Isso não é coincidência, é resultado. E o resultado tem uma causa. O primeiro grande show de horror foi o USS Cyclops, em 1918. Um navio de carga massivo, maior que muitos transatlânticos da época, que simplesmente sumiu enquanto transportava manganês, um mineral crucial para a produção de aço na Primeira Guerra Mundial. Pensa comigo, um navio daquele tamanho não afunda em um segundo. Ele manda um sinal, ele tem tempo, mas o Cyclops, nada, nem destroços, nem bote salva-vidas. O registro oficial da Marinha diz que foi causa desconhecida. Mas se você olhar o mapa da época, percebe que a região estava infestada de U-boats alemães. Será que a Marinha simplesmente não quis admitir que um submarino inimigo tinha conseguido afundar um de seus maiores navios de carga em águas estratégicas? O mistério do Ciclopes, que a lenda jogou na conta dos demônios do mar, é, na verdade, um acobertamento de guerra. O medo da vulnerabilidade é sempre maior do que o medo do desconhecido. Mas calma, a história fica bem mais cabeluda. Lembra que eu falei sobre a bússola enlouquecer? Isso é um fato geográfico. O Triângulo das Bermudas é um dos poucos lugares onde a agulha da bússola pode apontar para o polo verdadeiro, o geográfico, e não para o polo magnético, para onde ela aponta normalmente. Para um marinheiro moderno, isso é um ajuste de GPS. Mas para um piloto de 1945, dependendo de instrumentos analógicos e cartas náuticas, essa diferença de angulação, o tal do erro de declinação, pode te jogar a quilômetros de distância do curso. Isso explica a desorientação, mas não explica o silêncio. Voltamos
ao voo 19. Liderado pelo tenente Charles Taylor, um veterano de combate experiente, o grupo estava em um voo de rotina. Em um determinado momento, Taylor reportou que suas bússolas estavam totalmente enlouquecidas. Ele não sabia onde estava. Aqui está o plot twist que a Marinha tentou enterrar. Taylor, que tinha um histórico de se perder em voos anteriores. Sim, ele era um pouco distraído. Estava convencido de que estava sobre os Keys da Flórida. Ele estava errado. O drama se intensificou quando a torre de controle ouviu a conversa interna entre os pilotos. Eles estavam em pânico, voando em círculos até o combustível acabar. Mas a última transmissão, antes do silêncio absoluto, foi de um dos pilotos novatos, perguntando ao Taylor: "Estamos sobre a área R? Acabei de receber um pulso de interferência que não está no manual." O que era a área R? Ninguém sabe oficialmente, mas se você traçar as coordenadas aproximadas de onde eles sumiram, você cai em uma região que nos anos 50 se tornou um laboratório de testes ultra-secretos da Força Aérea dos Estados Unidos. Coincidência? Eu chamo de conveniência. Imagine a cena: 5 aviões de treinamento voando sem querer em cima de um teste militar de alto sigilo. Talvez um novo tipo de radar. Talvez um pulso eletromagnético experimental. Algo que fritou os instrumentos deles e os deixou cegos. E se eles não se perderam, mas foram perdidos de propósito? Pensa bem. É mais fácil para um governo dizer: "Ah, foi o triângulo, o mistério do mar, sabe como é?" do que admitir: "Nós acionamos um dispositivo que desativou a navegação de 5 aeronaves e as condenou à morte para proteger nosso segredo." E o avião de resgate, o Mariner. Ele era conhecido como tanque voador. Robusto, mas com um pequeno problema de projeto. Os vapores de combustível tendiam a se acumular nas asas. A teoria oficial é que ele explodiu em voo. Ok, pode ser. Mas a Marinha nem tentou investigar a fundo. Eles só queriam fechar o caso rápido. Se a bússola enlouquece por magnetismo natural, é um problema da natureza. Se ela enlouquece por um pulso eletromagnético controlado, é um crime de guerra. E a diferença entre os dois é o que define o mistério do triângulo. Mas vamos sair um pouco do militar e ir para o lado da geologia, porque o mar tem seus próprios truques sujos. Muitos navios grandes simplesmente afundam em segundos. Não é um naufrágio lento. É um plof e acabou. E a explicação mais científica e assustadora para isso é o gás metano. O fundo do mar naquela região é instável, cheio de depósitos de hidratos de metano congelado. Pense nisso como gás natural preso sob alta pressão. Quando há um tremor ou uma mudança de pressão, esse gás é liberado em bolhas gigantescas. Imagine que você está navegando e, de repente, seu navio entra em uma área onde a água não é mais água, mas uma sopa de bolhas. A densidade da água cai drasticamente. Seu navio, que flutua porque é menos denso que a água, de repente se torna mais denso que a sopa. É como tentar flutuar em um copo de refrigerante recém-aberto.
você afunda instantaneamente. Não dá tempo de mandar um SOS. Essa teoria do metano é ótima para explicar os navios que sumiram sem deixar vestígios. Ela é a explicação natural perfeita. E é exatamente por isso que ela é usada como cortina de fumaça para os crimes humanos. Vamos falar sobre o lado negro da ilha, a pirataria moderna e o tráfico. O Triângulo das Bermudas é uma rota de passagem obrigatória entre a América do Sul, tráfico de drogas, e a América do Norte, Europa. É um corredor de alto risco. E quem é que se importa se um pequeno barco de imigrantes ou um veleiro suspeito de um traficante sumir? Ninguém. Nos anos 80 e 90, com o auge do tráfico de cocaína, essa área se tornou um cemitério para quem tentava cruzar a fronteira. Muitos desaparecimentos atribuídos ao mistério eram, na verdade, execuções sumárias de cartéis rivais ou de traficantes que foram pegos no flagra pela guarda costeira e jogaram tudo no mar, incluindo as testemunhas. O enlouquecimento da bússola aqui não é magnético, é moral. Pense no caso do Star Tiger e do Star Ariel, 2 aviões de luxo britânicos que sumiram em 1948 e 1949, respectivamente. Aeronaves de ponta voando em condições meteorológicas perfeitas. O Star Tiger estava voando de Portugal para as Bermudas. A última comunicação foi clara. Previsão de chegada a tempo. Tudo normal. E puff, desapareceu. O Star Ariel, 1 ano depois, fez a mesma coisa. O governo britânico abriu um inquérito, mas a conclusão foi vaga, falando sobre causas desconhecidas. O que é que esses 2 aviões tinham em comum, além da rota? Ambos carregavam malotes diplomáticos de alto nível. Imagine se o desaparecimento não foi um acidente, mas um ato de espionagem. Se você quer eliminar informações sensíveis, ou se você quer capturar um diplomata ou um espião a bordo, o Triângulo das Bermudas é o lugar perfeito. Você derruba o avião, pega o que quer e a culpa cai na lenda. Ninguém vai questionar a força sobrenatural do Triângulo. É a desculpa perfeita para qualquer crime internacional. A bússola enlouquece, a verdade afunda. E aqui está o que realmente me tira o sono. O que se esconde dentro da área. A Marinha dos Iauá tem a Estação Naval de Testes de Água Profunda nas Bahamas, AUTEC. É um laboratório gigantesco de pesquisa submarina. Eles testam sonares, submarinos, torpedos e, sim, sistemas de comunicação e navegação. Quando você está testando um sonar ativo em potência máxima, ou quando está operando um submarino que usa campos eletromagnéticos para camuflagem, você está literalmente fritando a eletrônica de qualquer embarcação pequena que passe por perto. Já pensou que a ilha não é uma ilha, mas uma bolha de interferência? O voo 19 não se perdeu porque o mar estava puxando. Eles se perderam porque a área de treinamento deles se sobrepôs a uma área de testes militares. E quando o tenente Taylor começou a voar em círculos, confuso, ele se tornou uma ameaça à segurança nacional. É um cenário de pesadelo. Você está voando e, de repente, todos os seus instrumentos morrem.
Você está cego, desorientado. Você tenta se comunicar, mas tudo o que recebe é estática e pulsos estranhos. Isso não é magia. É tecnologia militar mal utilizada, ou pior, utilizada de propósito. E o que dizer dos iates de luxo que sumiram? Onde está o crime aí? Em 1967, o escritor e aventureiro Donald Crowhurst sumiu, tentando completar uma corrida de volta ao mundo. Seu trimarã foi encontrado à deriva, intacto, mas vazio. A teoria oficial é que ele enlouqueceu e se jogou no mar. Mas o que acontece se, em vez de enlouquecer, ele foi abordado por piratas modernos? Não estamos falando de piratas de tapa-olho. Estamos falando de lanchas rápidas, GPS de última geração e homens armados que sabem exatamente qual rota você está fazendo e qual é o seu valor de resgate. Se um iate de luxo some no Triângulo, a manchete é mais um mistério do mar. Se o mesmo iate some no Golfo de Adén, a manchete é ataque pirata. A lenda do Triângulo das Bermudas é a melhor ferramenta de relações públicas para criminosos e governos que querem evitar responsabilidade. Eles usam a desculpa do mistério para limpar a cena do crime. Pense na quantidade de lixo e destroços que deveriam estar lá, se tantos aviões e navios tivessem afundado por causas naturais. Mas os oceanógrafos que exploraram a área relatam uma escassez de destroços. Onde eles estão? Se o metano afunda o navio, os destroços deveriam estar no fundo. Se é um acidente aéreo, os destroços deveriam estar flutuando. A ausência de evidências é a evidência mais forte de que houve uma limpeza. E quem é que tem o poder, o equipamento e o sigilo para limpar uma área do tamanho do Triângulo das Bermudas? Apenas as marinhas de grandes potências. Vamos ao clímax. A peça que falta no quebra-cabeça. O que faz a bússola enlouquecer? Já vimos. Geologia, magnetismo natural ou pulsos eletromagnéticos militares. Mas o que faz a verdade enlouquecer? O grande segredo do Triângulo das Bermudas não é o que ele esconde, mas o que ele permite. Ele permite que a Marinha dos Estados Unidos conduza testes de armas, de sonar e de comunicação sem o escrutínio público, sob o pretexto de ser uma área de anomalia. Eles usam o mistério para testar tecnologias que, se falharem, podem derrubar um avião civil sem querer. E quando isso acontece, eles simplesmente jogam a culpa no efeito triângulo. Imagine que você é um piloto de caça da Força Aérea. Você está testando um novo sistema de guerra eletrônica que visa desativar a navegação inimiga. Você aciona o sistema e, sem querer, atinge um voo comercial que estava ligeiramente fora do curso. Você não pode reportar isso. O sigilo do projeto é mais importante do que as vidas perdidas. Então, o relatório final diz: desapareceu. Causa: anomalia magnética. Isso não é teoria da conspiração vazia. É a lógica fria da guerra e da segurança nacional. O Triângulo das Bermudas é o maior e mais eficiente laboratório de testes secretos do mundo, disfarçado de lenda urbana,
E o que isso tem a ver com sua vida? Tudo, porque essa história mostra como é fácil para o poder estabelecer uma narrativa de mistério, quando a verdade é muito perigosa ou muito constrangedora. Se eles podem fazer isso em uma área do tamanho do triângulo, imagine o que eles fazem com a verdade sobre crimes reais que acontecem na sua rua. Nós somos ensinados a temer o desconhecido, o alienígena, a força sobrenatural. Mas o que deveríamos temer é a mão humana que manipula a informação, que usa a lenda como um escudo. A ilha onde as bússolas enlouquecem não é mágica. Ela é um cemitério de segredos. A tragédia não é que as bússolas falham por lá. A tragédia é que a verdade sobre essas falhas é sistematicamente escondida por quem deveria nos proteger. O que achamos que é um mistério secular é, na verdade, sigilo militar e conveniência criminosa. Quantas vidas foram sacrificadas para manter a Área 51 do mar em segredo? Quantos crimes de pirataria foram convenientemente ignorados porque a lenda era mais fácil de engolir do que a realidade? O que você acha que é mais assustador? Alienígenas ou seu próprio governo? Deixe a resposta e o caso que você acha que foi acobertado pelo mistério do triângulo nos comentários abaixo. E se você quer mergulhar fundo no que realmente aconteceu com o Mary Celeste, o navio encontrado à deriva, sem ninguém a bordo, mas com comida ainda quente, e descobrir se foi motim, pirataria ou um fenômeno natural bizarro, se inscreve no canal, porque no próximo vídeo vamos abrir os arquivos mais bizarros da pirataria moderna. Eu te espero lá.